Aleluia! Olha aí que maravilha, que coisa boa poder chegar até você através aqui do nosso podcast Top Mais Eleve. O podcast que faz toda a diferença para a tua vida, até porque nós discutimos assuntos bíblicos, nós estamos aqui para conversar sobre verdades poderosas da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui, pastor Flávio, pastora Patrícia, Mevan Porto Alegre, que são convidados para nós discutirmos algumas verdades espirituais. Quero que eles dêem a sua saudação. E pastor Flávio, pastora Patrícia, que Deus abençoe. Que bom que vocês estão aqui, que bom que atenderam o nosso convite para esse primeiro podcast. Primeiro, já sabe, né? Nós estamos aqui no meio de um movimento aqui que você não tem ideia, mas vai dar certo. Aleluia, graça e paz. É uma alegria participar desse acontecimento aqui histórico, né? O primeiro entra para a história e eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoado de revelação, de entendimento, de compreensão das Escrituras, do tempo e do modo daquilo que Deus tem preparado para nós. É isso, muito obrigada, pastor Gessé, pelo convite, né? Sabe que vocês moram no nosso coração. De pronto atendemos o teu convite, né? Estar aqui contigo, com a tua equipe. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso mesmo. Saúdo a todos os irmãos aí que estão nos acompanhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, já dá o seu like. Se inscreve. Você que não está inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Gente, vamos lá começar, vamos já conversar. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre esse tempo pós-pandemia. Falar do tempo, apesar de nós entendermos que ainda estamos indo para essa nomenclatura pós, mas nós queremos discutir um pouquinho sobre esse assunto. E queria começar ali com o pastor Flávio, falando sobre, pastor, a liderança da igreja atual está pronta para viver esse recomeçar? Esse tempo que o pós-pandemia, são várias mudanças, a gente viveu tanta coisa, foram questões inusitadas que nós não imaginávamos. Não tínhamos ideia quando nós entramos há pouco mais de um ano atrás, quase 2 anos. A gente não tinha ideia. É algo totalmente novo. E a gente aprendeu muita coisa nesse tempo. Agora, o pós. Porque não é como a gente começa, é como termina. Esse pós, a liderança da igreja brasileira, está pronta para viver? Está pronta para dar continuidade à Igreja de Cristo? Aconteceu justamente um congelamento, né, de projetos, de planos, e muita coisa foi para a gaveta e vai continuar na gaveta, né? Mudou a realidade espiritual, vamos dizer assim, do planeta, né? Você acha que Deus pisou no freio dessa gente? Exatamente, Deus pegou os nossos projetos, as nossas agendas e colocou tudo no lixo. E agora a gente está tendo que recomeçar. Quanto à liderança, eu creio que algumas pessoas que não estavam bem estruturadas, elas acabaram perecendo, entre aspas, né? Algumas igrejas fecharam, muitas tiveram perdas, né? Houve baixa, houve alguns rachas, a gente ficou sabendo, algumas igrejas tradicionais, houve grande perda, né? Porque ninguém estava preparado para esse baque, né? Então a nossa resposta ela teve que ser emergencial também, né? Então aquele pastor que agilizou, que tinha uma boa equipe, conseguiu atravessar ou está atravessando com mais tranquilidade, com mais facilidade, com recursos humanos, recursos financeiros, e a igreja que não estava única e exclusivamente vinculada ao templo, ao prédio, essa conseguiu sobreviver melhor. A igreja que estava centralizada no templo, essa passou por mais problemas. Então,
A partir de agora a gente precisa, né, fazer um reapanhado, uma reorganização para dar sequência, entendendo que é um novo tempo, né? Não é um jargão, não é um novo normal. Eu creio que para a igreja continua sendo igreja, a igreja precisa ser a diferença, a igreja precisa ser relevante, isso não muda, as verdades bíblicas elas não mudam, mas a nossa maneira de nos movimentar é essa sim. Eu imagino que, como nos dias de Moisés, a nuvem andava, Moisés andava. Quando a nuvem parava, Moisés parava. Então, a liderança precisa estar muito atenta à movimentação de Deus, né? A nuvem de Deus. Se a gente movimentar fora da nuvem, a gente vai ter problema. Então, eu vejo que a pandemia foi a nuvem de Deus parando o acampamento, onde alguns tentaram seguir sem nuvem, se deram mal. Então, fomos ali literalmente forçados a parar, mas eu vejo que tudo isso aponta, né, para um novo ciclo profético, né, nas coisas de Deus. Aponta para a volta de Cristo, não é mera coincidência, não é meramente um vírus, mas é o projeto de Deus para a humanidade. Olha aí. E é interessante isso, pastora Patrícia, essa ideia profética, o que a gente consegue entender para esse tempo, o que tá tentando nos falar a esse tempo pandemia, o que está tentando nos ensinar acerca para nós como cristãos, como líderes, como igreja de modo geral, o que Deus está nos sinalizando? Pastor, eu entendo que nós, a igreja, ela precisa deixar de ser mística e realmente se tornar o corpo profético, né? Que saiu do Senhor. Nós nascemos em Cristo. Então, a igreja, ela precisa entender, né, como o Flávio falou aqui, a diferença, né, o tempo mudou, a movimentação mudou, a nuvem andou, foi necessário sim, né, essa parada para que a gente se reorganizasse, se reposicionasse e entendesse quem nós somos. Paulo, quando ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele deixa algo muito claro. Ele diz assim: as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas aonde? Em Deus. Para quê? Para anular sofismas, destruir fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, contra o conhecimento de Deus, contra a obediência de Cristo. Então, o que eu entendo, né, como igreja, tendo assim uma visão profética. Deus, ele não faz nada sem antes anunciar aos seus profetas. E engraçado que no tempo de bonança, né, a gente não consegue muitas vezes entender os dias que estão por vir. Exato. E sempre que Deus advertiu a igreja brasileira, advertiu a igreja nas nações, foram nos tempos bons, foram nos dias de fartura, foram nos dias de abundância, e Deus já estava avisando que dias maus estariam por vir. Deus já estava nos preparando. Porém, eu creio que nós não entendemos, não tivemos a sabedoria para entender a revelação daqueles dias, né? Às vezes, quando alguém fala uma palavra mais dura, uma palavra de exortação, nós achamos que aquela pessoa, que aquele pastor, enfim, que aquele líder, que ele está equivocado, que ele está desalinhado, mas não. Deus, ele sempre sinaliza aquilo que ele está para fazer. E quando Paulo, ele ora pelos Efésios, no capítulo 1, ele fala algo muito pontual. Ele diz, olha, eu oro ao nosso Deus para que ele conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês entendam que o cenário está mudando. E quando o cenário muda, a nossa movimentação muda, não é? Agora nós estamos vivendo uma nova estação, nós estamos no inverno. Então nós não podemos usar o figurino de verão no inverno. Porém, o desenho da moda de inverno, ela já começa a ser preparada na primavera do ano anterior. Ou seja, nós precisamos entender o que está acontecendo. E eu creio que essa pós-pandemia, né, como o Flávio disse aqui, quem se preparou, quem estava atento à nuvem, vai conseguir suportar. Eu creio sim que muitos homens e mulheres de Deus na igreja brasileira estão alinhados com o Senhor.
Outros muitos se reposicionaram, entenderam, e nós sabemos que é um tempo, sim, que Deus está fazendo uma seleção, né? Há uma peneira aí, e quem conseguir passar por essa peneira ou por esse funil, não é? Que é a entrada... Quem fechou, a igreja que parou, que fechou, era o Deus chegando e dizendo, precisa fechar? Eu entendo que sim. Eu creio que Deus estava nos chamando a atenção, né? Porque nós precisamos, num primeiro momento da pandemia, voltar para dentro das nossas casas, né, pastor? Voltar para dentro de casa e começar a fazer uma análise daquilo que nós, como família de Deus, estávamos vivendo. Porque a gente precisa entender o seguinte, o que nós estamos vivendo é um cenário espiritual. Talvez a gente busque entender na política, talvez busque entender nas redes sociais, na televisão, nos telejornais. Porém, Paulo ele adverte o povo que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, a família ela é um projeto de Deus e foi necessário que muitos de nós, pastores, voltássemos para dentro das nossas casas. Muitos irmãos em Cristo voltassem para dentro de casa para realmente entender o que Deus estava querendo comunicar. Entender que se a igreja, a estrutura física, né, o CNPJ precisar parar, como nós, os filhos de Deus, vamos nos movimentar? Se não for a partir da nossa casa, do nosso casamento, das nossas famílias, como vai ser? O evangelho vai deixar de ser propagado? Eram líderes caminhando no automático. Exatamente. Funcionando e não fluindo. Porque a gente consegue funcionar bem dentro de 4 paredes, quando a gente tem uma estrutura, quando nós temos até uma plateia, vamos dizer assim, um público, né? Mas e quando nós não temos mais isso? Quando essas coisas nos são tiradas? Né? O que é que nos motiva? O que é que nos impulsiona? É a nossa fé? Paulo diz, olha, nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Que a possa discernir. Ninguém conhece a mente do Senhor senão Cristo. E nós temos a mente de Cristo. Ou seja, se nós, a igreja de Jesus, os filhos de Deus nesse tempo, entenderem que tem a mente de Cristo, nós vamos conseguir discernir o tempo que nós estamos vivendo. Houve uma mudança de cenário, desde o Éden até agora. Ou seja, do Éden, Deus já estava comunicando algo com o homem. E quando Jesus ele volta para sua casa, para a casa do Pai, ele está comunicando que ele voltará em breve. E são esses os dias que nós estamos vivendo, os dias que antecedem a volta de Cristo. Então, são dias sim muito proféticos e que estamos sendo impulsionados por Deus para buscar discernimento espiritual. Não se trata de uma vacina, não se trata simplesmente de um cenário político, se trata de um cenário espiritual que tem se manifestado na política, que tem se manifestado na religião, que tem se manifestado em todo o cenário do planeta. Né? Não se define simplesmente por algo da igreja brasileira, mas é o que Deus está fazendo no mundo. Né? E isso é grandioso, é maravilhoso e nós devemos nos alegrar, porque Jesus está voltando. É esse preparativo, pastor Flávio, apocalíptico, de volta de Jesus. Eu creio que nós, né, como Jesus fala em Mateus 24, ele fala acerca do princípio das dores, né? Então a gente já está tendo algumas contrações, algumas dores, a igreja já está tendo essas dores, né? São leis que se promulgam, que ferem os princípios bíblicos, leis que favorecem aborto, casamentos que são fora do padrão bíblico, e a própria igreja às vezes precisa mudar o vocabulário, cuidar o que vai falar. Tudo isso já faz parte das dores, né, que estão apontando ao parto. Então já vejo como um cenário sim de Apocalipse, né? Já aponta para a volta eminente de Cristo. Obviamente algumas coisas precisam acontecer, a manifestação do anticristo, mas eu entendo que o anticristo ele é uma pessoa, sim, essa pessoa ainda não se apresentou, mas o sistema do anticristo ele já está ativo. João já falava sobre isso há 2000 anos. Então ele dizia, o anticristo já está. E é tudo aquilo que se levanta contra as coisas de Deus, contra a igreja de Deus, contra as leis de Deus. E eu vejo assim, Paulo, né? Paulo ele dá muitas instruções para a igreja. Eu imagino assim, Jesus ele vem não dando instruções para a igreja, ele vem gerando a igreja através da sua morte, através
dos 12, né? Ainda que um traiu, mas depois foi substituído. Outros mais vieram, né? Paulo, há quem diga que Paulo deveria ser um dos 12 e que prematuramente se escolheu Matias, mas isso não vem ao caso. O fato é que esses homens, após a instrução de Cristo, eles deram instrução para o desenvolvimento, né, da igreja no mundo, e nós damos sequência, mas ouvindo sempre a voz, principalmente de Paulo. Ele dá muitas instruções, né, como a pastora falou no início, acerca daquilo que haveria de acontecer nos últimos tempos com o ser humano, né? E Paulo também escreve para Tito. Eu quero ler no capítulo 1, a epístola de Paulo a Tito, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover fé, que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi-me confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. E diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então, o que eu vejo principal aqui, Paulo dizendo: eu deixei Tito, um filho amado, um filho de Deus. Eu creio que é um tempo onde os filhos de Deus vão manifestar a vontade do Pai, não apenas religiosos, não apenas evangélicos, mas a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, e os filhos que vão preparar, né, esse caminho, né, como era nos tempos antigos. Havia um grupamento de pessoas que aplainavam o caminho, tirando as pedras, preparando a estrada para que o rei viesse, né? Desde o Império Romano e outros impérios era assim que funcionava. Então nós somos essas pessoas que estão preparando a estrada, tirando as pedras, a sujeira do caminho para a volta de Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha aí, que conselho a senhora daria para a igreja? Que conselho para esses dias? Que conselho a gente diria: viva isso, para esse tempo? Para esse tempo, eu daria o mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo, no capítulo 3, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Paulo, ele está avisando Timóteo das coisas que iriam acontecer, né? Ou seja, Timóteo, tu precisa te preparar. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E no verso 10, Paulo diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o meu conselho: fica firme. Fique firme. Segue naquilo que você tem aprendido. Segue naquilo que você tem sido instruído de perto, né? O ensino das Escrituras, o ensino da Palavra de Deus, para que nós possamos entender qual deve ser o nosso procedimento dentro de tudo isso que nós temos vivido. Nós não podemos mais, pastor Gessé, eu entendo, acatar o conselho desse século. O nosso conselho, ele vem do Senhor. Nós não podemos mais ouvir as opiniões desse século.
A igreja não pode mais bater palma e fazer festinha para ser aceita por este século. Nós precisamos ensinar a igreja. A igreja, ela é um corpo profético que se move à frente do seu tempo. Então, eu creio que Deus sim... Acho que a igreja do Oba-Oba tem que ficar no passado. Tem que parar. Tem que ser antes da pandemia. Agora a igreja precisa ser pós-pandemia. Alicerçada. Exatamente. A igreja precisa estar alicerçada nesses princípios e nos fundamentos dos apóstolos. Mas e dos essa profetas. igreja, ela não é o povo que quer. Por quê? Eu acho que tem muitos líderes enganando as ovelhas. Vivendo e dando ensinos que, na verdade, não são bíblicos. Não são o que Cristo e a palavra nos ensinou. Mas o povo está ali querendo viver aquilo, querendo ser enganado, querendo ser... Como hoje identificar o lobo? Identificar o que não é pastor para esse tempo. Por quê? Eu acredito que todos querem seguir bons líderes. E como identificar? Coisas espirituais se conferem espiritualmente. Ou seja, o que tem acontecido é que muitos de nós mudamos de religião, mas não mudamos a nossa postura. Não é? Quando nós recebemos a Jesus e o Espírito Santo de Deus, ele vem morar em nós, o Espírito ele vem justamente para ser um com o nosso espírito. Para quê? Para que ele possa ministrar as verdades de Deus ao nosso coração. Só que só existe uma forma de eu conhecer a verdade. É através das Escrituras. Porque Deus ele não mudou. Deus não muda, ele se move. E a palavra de Deus ela não muda, ela se desenvolve. Então, o que a gente percebe é que cada um vai ter o pastor que procura. Né? Segundo seus próprios interesses, como diz a Bíblia. As pessoas elas vão procurar outros que falem coisas ao seu coração, que acaletem o seu coração. Que deem aquilo que elas querem comer, né? Quando a gente olha para as escrituras, né, vê aquele texto quando Moisés ele sobe ao monte para falar com o Senhor e ele começa a demorar, o povo começa a ficar agitado e eles começam a pressionar Arão. E eles pedem o que para Arão? Dá-nos um Deus, porque esse Moisés aí não vai voltar mais. E Arão, pressionado pelo povo, dá aquilo que o povo queria. Então, muitas pessoas vão procurar um líder que dê a elas aquilo que elas querem. E não o que Deus... E não o que Deus quer. Então, o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento, né? E não é um conhecimento simplesmente das coisas desse século, de nós estarmos atualizados com o que está acontecendo. Mas sim, coisas que os livros e a escola não vão nos ensinar. Que são fundamentos que vêm da casa, fundamentos que vêm da família, fundamentos da palavra de Deus. Sim, que vão nos ajudar a entrar nessa nova vida com Cristo. Nós não mudamos de religião, nós mudamos de vida. Nós mudamos de vida. E é isso que nós precisamos procurar. Alguém, um líder, um pastor, alguém que cuide do nosso coração, que traga verdades à luz das Escrituras e que nos dê orientação e que nos dê um destino em Deus. Amém. Amém. Ainda existe, pastor Flávio, boas igrejas? Com certeza. Na realidade, a maioria são boas, né? A gente entende que a minoria acaba contaminando, né, a opinião, não a opinião pública, mas também a nossa opinião, né, de liderança. Eu creio que a maioria... aspecto negativo, o pouco parece muito. Exatamente. Uma única mosca, ela acaba estragando toda a essência do perfume. Então, eu entendo que a maioria são homens e mulheres de Deus com o coração no Senhor, mas ainda assim, né, falta uma coesão. Eu creio que a igreja precisa ainda buscar caminhar junto, ainda que haja diferença teológica. Eu creio que essas diferenças elas não podem afetar a nossa amizade, o nosso caminhar junto. A igreja, a liderança precisa caminhar junto, né? Eu imagino assim que o problema não são as ovelhas, né? O problema são os pastores. Eu creio que quando a igreja entender que precisa, né, caminhar próximo uns dos outros, ajudando, dando suporte e até mesmo financeiramente, né, eu creio que nós podemos nos ajudar mutuamente. Então eu imagino que nós estamos avançando, estamos num caminho, há uma luz.
E grande. Mas uma coisa que me veio aqui, e para a gente poder tentar entender melhor. Há um novo tempo, há um recomeço. Sim, com É certeza. tempo de recomeçar. Eu acho que a gente precisa se reorganizar. Tá? Recomeçar é de verdade se reorganizar, tira o que não deve, coloca o que na verdade nós estávamos errando, deixa para trás, para fazer o que é certo. Qual é a ideia bíblica? A ideia bíblica para esse tempo que para nós seguirmos. O que Cristo, na verdade, quando morreu, que igreja ele plantou? Essa volta às origens, eu preciso voltar lá para resgatar o que se perdeu, mas na verdade, o que nós erramos e que hoje nós precisamos consertar. Qual o modelo, né, que nós devemos, vamos dizer assim, desenvolver de igreja? A gente fala muito em igreja de Atos. Eu creio que a igreja de Atos ela aponta para algo, mas que não necessariamente se pode aplicar para os nossos dias. Eu creio que nós vivemos hoje dias de apocalipse. Então, para a gente não ser uma igreja que pensa que tem, uma igreja que não vê, uma igreja idólatra, uma igreja que apoia os princípios de manipulação de Jezabel, uma igreja que está desfocada, eu creio que a gente precisa uma síntese com a igreja de Atos, que era uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja que tinha poder, uma igreja que tinha santidade, uma igreja que não era apegada aos bens materiais, mas, por outro lado, nós precisamos entender que vivemos dias de apocalipse. Então, eu creio que o meio termo parece absurdo, né? Entre a igreja de Atos e a igreja de Apocalipse. O meio termo seria mais de 2000 anos. Mas eu creio que a gente precisa entender isso, né? A igreja com o poder, nós precisamos buscar o poder, a revelação. A igreja precisa se mover nos sinais, nos prodígios, em cura, em milagres, para que nós possamos tocar o ímpio, porque eu imagino que em menos de 20 anos o evangelismo precisou mudar. Antigamente nós pegávamos panfletos, íamos para a sinaleira, para as ruas de casa em casa, fazíamos um evangelismo local, e à noite no culto eram muitas, centenas de pessoas vinham porque nós levávamos aquele panfleto. Hoje, se nós fizermos isso, não funciona mais. Então hoje mudou muita coisa. As pessoas, você fala para elas, Jesus te ama, e eu com isso, né? Agora, quando a igreja cheia de poder, chegar para ela, Jesus te ama e você está com uma enfermidade no fígado, e eu vou orar por você agora e você vai ser curado. Jesus te ama e você precisa largar das drogas porque você estava agora usando isso. Então, quando nós voltarmos a nos mover em poder, com sinais, maravilhas, eu creio que também vai fazer a diferença, porque só com jargões isso não está mais funcionando. Aquele tipo de evangelismo que funcionava 20 anos atrás não funciona mais. Então isso também é algo que a igreja precisa. Por outro lado, nos movemos em santidade se torna algo também difícil, porque as pessoas estão muito liberais, as pessoas querem uma movimentação da igreja semelhante ao mundo. Então volta aquela questão, né? O povo tem o sacerdote que merece, e o sacerdote tem o povo que merece. Então, é difícil caminhar hoje com princípios bíblicos, não negociar valores bíblicos, não negociar verdades bíblicas. Então, tudo isso precisa estar centralizado nas nossas congregações. E não é um trabalho fácil, né? Jesus não disse que seria. E o perfil, pastora Patrícia, para essa igreja que vai viver agora? Nós falamos de origem, voltar às origens, mas falamos de recomeço, de algo novo. Por quê? O pastor Flávio mesmo acabou de mencionar que tem coisas que não funcionam mais, que eram práticas da igreja lá atrás, que ela hoje se reinventou. Ela precisa estar avançando. Mas tem coisas que não pode perder, né? Exato. Eu creio que ainda nós precisamos continuar ensinando as pessoas, né?
o poder que existe quando nós abrimos mão da nossa vida para viver a vida que Cristo propôs para nós. E há uma proposta do céu para a terra, e essas coisas não mudaram, né? E uma das coisas, eu até anotei aqui, eu comentei isso no culto com os irmãos ontem, nós precisamos dar alguns passos se nós quisermos realmente viver aquilo que está proposto para a nossa vida, né? De sermos homens e mulheres espirituais. Porque, pastor, o homem carnal, ele não entende as coisas do espírito. Não adianta, o homem, a pessoa mundana, o ser humano que vive na carne, mesmo estando dentro da igreja, ele não consegue discernir as coisas do espírito. Então, eu vejo assim uma proposta de Deus, né, muito bem estabelecida, tudo muito claro, assim, para mim é muito claro, de que nós precisamos dar alguns passos que vão ser muito importantes nesse tempo. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu particularmente me preocupo quando eu olho para aquela parábola das 10 virgens, quando ali fala que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E que todas estavam no mesmo lugar aguardando a mesma coisa, né? Todas tinham as lamparinas, todas estavam aguardando para preparar a noiva, para encontrar com seu noivo, né? Todas estavam ali. As 10 adormeceram porque o noivo tardou em chegar. Porque o noivo não avisava quando ele viria. Simplesmente ele acordava na madrugada e ele decidia vir para buscar a sua noiva para a boda, e era assim que funcionava. E elas estavam ali de prontidão, as 10 adormeceram. Agora, a diferença é que quando o noivo estava se aproximando, que elas ouviram a voz que dizia, eis o noivo, 5 estavam preparadas para aquela situação. 5 estavam preparadas para ir buscar a noiva. E 5 não tinham azeite. E as 5 que não tinham azeite, elas fizeram de tudo para que as 5 que tinham azeite as ajudassem. Não, me dá do teu azeite. Ai, poxa vida, né? Fazendo assim, uma linguagem de hoje, como se elas dissessem assim, poxa vida, vocês não têm amor, vocês não veem que nós não temos azeite, vocês poderiam ter dividido conosco. E o que nós percebemos nesse texto é esse liberalismo sentimentalista. Ou seja, que abre mão de uma verdade da palavra de Deus para tratar a partir de afetos. E Deus não é assim. Deus, ele não é gente. Deus, ele é espírito. E nós precisamos entender que princípios espirituais não mudam. Ou seja, nós ainda precisamos abrir mão de algumas coisas. E abandonar o nosso pensamento materialista, né? Nós vemos cristãos desesperados, sofrendo de depressão, acabando com casamentos, com aliança de casamento, muitas vezes saindo da igreja, abandonando a sua fé por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, às vezes, eu não sei se acontece contigo aqui, se é só em Porto Alegre, né? Mas se aqui em Gravataí acontece, tu me fala. De nós encontrarmos os irmãos, às vezes, no corredor da igreja, ou no estacionamento, tristes, abatidos, e a gente vai conversar, saber o que está acontecendo. E o camarada está sem grana, está sem dinheiro, está faltando dinheiro para isso, está faltando dinheiro para aquilo, mas meu Deus, né? Até quando nós vamos viver confiando com aquilo que nós temos na nossa mão? Só tem poder para nos parar aquilo que tem poder para nos movimentar. Quando a pessoa tem grana, ela está feliz. Quando ela não tem grana, ela está triste. Se eu tenho dinheiro, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu dou glória, aleluia. Quando eu não tenho, né? Então, uma das coisas que o cristão precisa dar esse passo de fé é de abandonar esse pensamento materialista. Lembra? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de um Deus que abriu mão da alegria que lhe estava proposta para vir cumprir um propósito eterno, né? Nós servimos a um Deus que veio, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, trazendo as verdades do Pai para nós, né? Se apresentando, nos levando de volta para casa, apontando esse caminho. Então, entender que ele abriu mão de tudo que ele tinha, que até a tumba onde ele foi sepultado era emprestada, né? Nenhum túmulo de Jesus não era dele. E nós encontramos pessoas, infelizmente, tristes, aborrecidas porque não tem dinheiro. Porque tem que juntar, porque tem que ter, porque tem que... Enfim, um outro passo importante que eu entendo que nós precisamos abandonar para não perder a essência, né, daquilo que nós recebemos do Senhor, que é a nossa salvação, é a vida de homens e mulheres carnais, né? Nós vivemos ainda preocupados com a opinião do mundo a nosso respeito,
preocupados com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito, preocupados com as críticas que vão fazer a nosso respeito, e nós não podemos mais viver nesse lugar. Nós precisamos ser livres para podermos nos movimentar sobre a terra. Jesus, ele convoca mártires, né? Sede minhas testemunhas. Ele está convocando mártires, homens e mulheres que têm esse coração de se tornarem mártires por causa da palavra de Deus, que não mudou em nenhum momento. Outra coisa, outro passo importante que eu entendo que nós precisamos dar, e eu creio que talvez esse seja um dos mais difíceis, é renunciar aos nossos sonhos pessoais, né, para viver os de Deus, os projetos de Deus. Eu tenho uma pastora amiga minha que diz assim, Deus, ele não sonha. Sabe por quê? Porque Deus não dorme. Então Deus tem projetos para as nossas vidas. E na eternidade está tudo pronto. É como se eu tivesse um carimbo assim, ó, pronto, feito. E por que nós não conseguimos atrair esses projetos para a nossa vida? Porque nós ainda somos muito carnais, muito materialistas. Queremos andar agarrados nos nossos sonhos, tentando encaixar Deus na nossa vida. Não há como. Na verdade, a gente está querendo pegar os nossos sonhos e dizer, Senhor, tá aqui, faz assim. Faz assim, exatamente. E eu aprendi desde cedo algo, sabe, pastor? Que eu entro, né, na história de Deus. Não é ele que entra na minha história. Eu é que decido entrar na história de Deus. Ele é o ator principal. Eu sou só uma coadjuvante. Que conselho a senhora deixa para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, para esse tempo? Deixa aquele conselho falando com eles e dizendo o pós-pandemia, como deve ser. Tem muita gente que deixou de vir até na igreja, né? Verdade. Quanta gente? Por favor. Eu tenho 2 conselhos para dar. Um deles, não deixe de congregar, como é de costume de alguns, né? Mas congreguem. Congregar faz parte da vida da igreja. Não há como ser igreja, né, sozinho, separado. E existe hoje esse pensamento, infelizmente, não é? De que não, eu posso congregar em casa, nós estamos orando em casa, tá tudo bem. Nós precisamos estar na igreja. Há um movimento, né? Há um movimento, pastor, infelizmente. Pessoas pregando e dizendo que não precisam mais da comunhão da igreja. Exatamente, pessoas que não querem trazer os seus dízimos à casa do Senhor, pessoas que têm retido as suas ofertas, pessoas que têm, muitas vezes, manipulado, né, situações, e isso é muito triste. Mas, como a gente não está aqui para acusar pessoas, o que eu tenho para dizer é que nós não podemos deixar de congregar. Se você está nos ouvindo, não deixe de congregar. Procure uma igreja não mais próxima da sua casa, mas mais próxima das escrituras para você congregar. E Deus vai prover tudo o que você precisa. E um segundo conselho que eu deixo é: esperem com paciência no Senhor, porque todas as coisas vão para o lugar. Tudo vai se ajeitar. Jesus está voltando. Talvez você está nos ouvindo aqui, você tenha perdido um ente querido seu, talvez você ainda esteja com seu coração enlutado, mas eu quero te dizer algo, que quando Jesus voltar, não vai haver choro. Nós vamos estar com Ele nesse lugar de paz, nesse lugar de consolo, de conforto. Não vai haver dor, não vai haver tristeza, nós vamos viver uma vida plena com o Senhor. Então espera com paciência, porque logo o nosso Redentor estará voltando. Aleluia! Pastor Flávio, que conselho, deixa o seu conselho, a sua palavra, para quem está nos acompanhando. E nesse pós-pandemia, qual deve ser a atitude de vida ou para a vida dele? Eu me uno com as palavras, né, da Paty. A gente convive literalmente, né, 24 horas, conversamos muito e a gente sempre é confidente um do outro, então eu assino embaixo, né, do que ela falou, mas claro que há muito mais a fazer. E uma dessas questões é de que nós precisamos, né, buscar a compreensão, ler a palavra, ser como os bereanos, né, que conferiam de perto as Escrituras, estavam sempre dispostas, né, às vezes a perguntar, a questionar acerca da palavra. E Paulo disse: olha, vocês estão de parabéns, né, parafraseando seria isso, que vocês conferem, né? Vocês questionam acerca das Escrituras. E eu vejo que quando a igreja não lê, quando a igreja não confere as Escrituras,
qualquer outro tipo de informação acaba contaminando. Então hoje tem muita coisa boa, né, na internet, muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então quando nós não temos compreensão das Escrituras, a gente acaba confundindo, achando que aquilo que é ruim é bom, porque nós não temos como os bereanos conferir realmente, opa, mas aqui não diz bem assim. Então tem muita gente dizendo, olha, não congreguem porque isso, porque aquilo, não ofertem, não dizimem. Então essas pessoas, qual o fruto que elas produzem? Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Essas pessoas, que frutos elas produzem? Elas têm um casamento, elas têm filhos, elas são responsáveis pelo aquilo que elas falam, elas estão vinculadas a uma congregação, elas estão vinculadas a uma liderança, elas se submetem a um presbitério. Então, na maioria das vezes, as pessoas não prestam contas para ninguém, muito menos para a Bíblia. Então, volto, né, às palavras da pastora. Congregue na igreja mais próxima da sua Bíblia, né, não necessariamente mais próximo da sua casa. Realmente busque estar ligado com homens de Deus, mulheres de Deus, que estão realmente se gastando, deixando gastar, pessoas que realmente vivem o Evangelho, pessoas que realmente estão comprometidas com as Escrituras, para que nem vento de doutrina venha afastar você do vivo e reto caminho. Então, é basicamente isso, né? Fica firme na palavra, fica firme na tua congregação, seja leal à tua liderança, ao teu pastor. Amém. Que Deus certamente vai te abençoar. Glória a Deus. Que coisa boa. A gente teria muita coisa para conversar, né? Teria. Mas o tempo passa tão rápido e eu quero ser grato, agradecer a vocês, agradecer pelo carinho, por estarem aqui. Primeiro podcast Top Mais Eleve. Então, mais uma vez eu quero dizer aí, você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no nosso canal e também deixa aí o seu joinha para que muitas pessoas possam acompanhar essa palavra que nós compartilhamos aqui. Obrigado, pastora Patrícia. Imagina, pastor, eu agradeço o carinho, a atenção, né? Sempre a gente é tão bem recebido aqui, estamos em casa. Um beijo, Deus abençoe cada um que está nos ouvindo aí, participando. E se inscreve lá no canal, né? Não deixa de se inscrever. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Flávio. Apóstolo Gessé, a gente tem caminhado junto há algum tempo, nos alegramos com o crescimento aqui da igreja local, nos alegramos também com o trabalho que você tem feito aí no Brasil, até fora. Nos alegramos com as tuas vitórias, com o teu crescimento, nos alegramos com a tua igreja, somos da família. E isso é maravilhoso. Então, sempre que precisar da gente, a gente está aí para servir. É um privilégio, é uma honra, né, participar do primeiro programa. Isso é coisa linda demais. Me sinto honrado. Vai ficar na história. Aleluia, está na história. Obrigado a todos que estão, né, que nos assistiram e os que vão nos assistir aí, porque isso vai ficar rodando aí. Glória a Deus. Com certeza. Obrigado à equipe, né, essa gente linda que está aí. Porque atrás de tudo isso tem uma galera aí que trabalhou para que isso aqui viesse a acontecer. Beijo para todo mundo, Deus abençoe, fiquem com Deus e lembre-se que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Amém. Ele te ama. Beijo no coração, Glória até mais, em nome de Jesus.